Grande Fernando Horta, tudo bem? Você me escuta bem? Te escuto, Léo. Eu tô com delay ou tô tranquilo? Tá tranquilo, tá tudo bem. Me conta, você está na cúpula, então, da Amazônia, em Belém? São dois eventos, né, Tuxi? O primeiro evento eram os Diálogos Amazônicos, que reunia a sociedade civil, a voz dos territórios, população ribeirinha, quem pesquisa nisso, e aí teve o dia de ontem, que era um dia... Ops, deixa eu desligar aqui. Oh, meu Deus. Que era um dia de acertos da segurança e questões diplomáticas, e hoje começa a cúpula, aí sim, para os governantes, chefes de Estado. Então, são dois eventos diferentes. Algumas pessoas, o mais trato, né, têm entrada nos dois eventos. Eu vim para os diálogos amazônicos, tentei dar uma entradinha hoje ali, mas não foi bem sucedido, Atush. Eu devia ter dito que era teu amigo e tal. Eu disse, não, eu sou amigo do Leonardo Atush, tal, para ver se eu conseguia, mas não deu. Não, mas eu não tenho essa moral, não. Mas participar dos diálogos amazônicos aí já é bastante interessante também. A gente veio para apresentar uma pesquisa a respeito das questões digitais e os problemas na Amazônia, nesse processo de digitalização acelerada que a gente está vivendo, né? Quer dizer, a conexão aqui na Amazônia ela não é muito boa, mas a promessa é que ela vai melhorar. O problema é que quem faz essa promessa é o capital privado de uma determinada empresa que está quase tomando conta da região, e isso é muito perigoso do ponto de vista da nossa soberania. Mas foi discussão Se lá fala do da evento. Starlink, não? É Starlink. A Starlink. Fala um pouco mais sobre isso, Horta. É importante falar sobre essa situação, porque o Elon Musk, na verdade, é o dono da Tesla, é o dono do Twitter, que agora se chama X, é o dono da Starlink, é o homem mais rico do mundo, tem grandes interesses na Amazônia, tinha uma relação muito próxima com o bolsonarismo, é uma figura associada à direita ou até à extrema-direita. Como é que é essa questão do interesse dele na Amazônia? A gente vive hoje uma situação muito complexa do ponto de vista do mundo digital, né? O acesso ele é imprescindível para abrir essa nova área de ação humana, que é a questão digital, que é o mundo digital, mas ele também implica num processo de submissão, né? Ao você fazer o acesso, é como se você entrasse num lugar pela casa de alguém, né? E entrar pela casa de uma empresa estrangeira, com tecnologia estrangeira, que está vendendo para o Brasil. Nos últimos 2 meses, teve um aumento de mais de 300% o número de antenas que está sendo colocada aqui na Amazônia. Essas antenas não têm nenhum controle, nem segurança da Anatel, nem nada. Elas não são obrigadas a fazer um georreferenciamento assim que elas conectam na rede. Então, o Leonardo Atush pode comprar uma antena, logo em seguida ser assaltado, ou vender essa antena para um garimpeiro e a antena ir parar dentro de um garimpo, e a Anatel não tem nenhum controle sobre isso. Então, há muitas brechas na soberania do Estado brasileiro com essa situação. Há muita promessa de que o grupo de satélites de baixa atmosfera, né, que o Elon Musk está estabelecendo aí, vai resolver os problemas de conexão da Amazônia, e a gente está chamando a atenção que isso não é bem verdade. A conexão, ela é só o primeiro passo para o processo de soberania digital, só que se você faz uma conexão errada e equivocada, você acaba perdendo soberania sobre o território. Para você ter uma ideia, Tuxi, as antenas do Elon Musk, a gente não fez nem engenharia reversa para saber o que vem ali dentro. Você não sabe que tipo de sinais ela está emitindo, que tipo de sinais ela tá buscando, não sabe absolutamente nada. Nenhum local onde ela está no terreno você tem condições de saber. Quer dizer, existe tecnologia para saber, eu acho que deveria existir a necessidade do Estado brasileiro de saber sobre isso, mas não existe isso, previsão na lei, absolutamente nenhum. O que está acontecendo aqui na região amazônica é um acesso digital completamente acrítico que, segundo os estudos que a gente vem fazendo, vão ajudar a destruir, inclusive, o bioma amazônico. Daí vem a segunda questão, né? Essas antenas, elas fazem um extrativismo digital muito forte, elas captam dados e vão alimentando grandes bancos de dados para ensinar a inteligência artificial, mas elas também podem transmitir e captar dados sensíveis conforme os interesses políticos de quem está organizando, e a gente não está se dando conta disso. Vamos falar, eu quero te perguntar exatamente sobre isso. Antes, vou ler aqui o comentário de Pandora Studio, né? Se o IBAMA não deveria barrar, e se essas antenas aí, criando asas dizendo que Elon Musk é do mal, e se essas antenas, Horta, se elas não se prestam também a mapear as terras raras aí da Amazônia, mapa mineral, mapa do subsolo, né?
Pois é isso que a gente não sabe, né? Eu não tenho conhecimento dessas novas tecnologias em geologia para te dizer se pode ou não pode. Eu sei que há métodos geológicos que usam ultrassom, usam ondas eletromagnéticas, usam uma série de outras situações. Nós não sabemos o que tem dentro dessas antenas, ela é tratada como propriedade privada, particular, o Estado brasileiro também não sabe. E o que mais me preocupa é essa questão do georreferenciamento, sabe, Atush? Porque você com o celular, se a sua empresa de celular, quem te provê a linha ou quem te vendeu o aparelho, se eles quiserem, eles te identificam em qualquer lugar do mundo. Onde você conectar na rede, eles sabem que você está lá. E esse tipo de informação é utilizado pelos Estados Unidos para questões de segurança. Agora, aqui no Brasil, antenas da Starlink não são obrigadas a fazer o georreferenciamento para entrar na rede. Então, isso quer dizer que nós vamos... governadores, prefeitos, por mais bem intencionados que sejam, vão comprar essas antenas, vão tentar colocar isso em escolas, em ONGs, em cidades, sei lá eu onde, e isso vai acabar sendo desviado necessariamente para atividades completamente ilegais que vão degradar ainda mais o ambiente. Agora, a gente tem tecnologia para travar isso, o problema é que parece que não tem vontade política. Não, eu lembro que quando isso foi apresentado ao Brasil no governo Bolsonaro, é quase como se fosse assim uma benemerência, né? Quer dizer, um presente do Elon Musk ao Brasil desinteressado, né? Lembrando Exato. que ele tem aquele tweet famoso após o golpe de Estado na Bolívia, em que ele fala: daremos quantos golpes forem necessários. Podia ser uma bravata, uma brincadeira, mas o fato é que ele fez esse tweet, né? Isso é muito preocupante, porque esse tipo de conectividade que está se tornando praxe na região amazônica por conta da iniciativa privada, ela abre duas rupturas de soberania. A soberania de fato das nossas terras, porque nós não sabemos efetivamente o que está acontecendo, e a soberania digital, quer dizer, e daqui a pouco não vai ter como segurar isso, entendeu? Atush, porque está sendo vendido de forma privada aqui para muita gente, e é óbvio que se eu moro aqui próximo, você mora na região, nós queremos acesso à internet. Então eu vou lutar pelo acesso à internet, eu vou comprar minha antena, eu vou pagar, e se alguém tentar tirar ou proibir, eu vou ficar louco contra isso. Daqui a pouco tem um movimento político organizado, protegendo o Elon Musk, que a gente sequer sabe o que efetivamente essas antenas fazem. E olha, eu vou te dizer uma coisa, viu, Atush? Para que o Elon Musk possa ter chegado nesse ponto, houve uma série de decisões políticas que sabotaram tanto a Anatel, quanto a Telebrás brasileira, quanto os nossos sistemas de satélite geoestacionários, que já está sobrecarregado há muito tempo, mas que era esse o caminho. Nós deveríamos ter aumentado a nossa capacidade e não simplesmente nos submetido a essa rede que sabe-se lá como é que nós vamos nos virar com ela agora. Só para refrescar a memória do pessoal, essa imagem aqui sinistra, né? Conecta a Amazônia, Bolsonaro e Elon Musk, e o Musk dizia que ia levar internet gratuita para as escolas. Tem uma etc. outra imagem legal, Atush, se tu puder recuperar, que também é da antena do Elon Musk, que foi achado na região de Garimpo. Tem uma foto, se tu puder recuperar aquela foto, tu vai ver que tem a antena dele, e embaixo, que é o interessante, embaixo tem 3 modems que eram de escolas públicas aqui, que foram roubados. A gente não sabe se foi roubado, se foi vendido pelo diretor. O fato é que, veja, o problema da conectividade é um problema real. Por mais que exista boa vontade e necessidade de conectar essas regiões, é necessário que se tenha um cuidado muito sério com o que está sendo feito. É isso aí. O Rodrigo Pinheiro dizendo, INPE, ITA, IME, CTA, INPE, IBAMA, tal, sabem, mas a política contaminada, mais uma vez, falha. Onde está o Ministério da Defesa, né? Mandar um oi aqui para Campinas, grande Gilberto. Onde está o Ministério da Defesa, né, Horta? Aí também é um outro problema, né? O Brasil tem o Ministério da Defesa, essa é a grande questão. Que bom que o nosso internauta nomeou todos aqueles institutos, são institutos de pesquisa que fazem parte dessa rede de conhecimentos na região amazônica e que estão sendo calados, viu, Atush? Vários deles estão se manifestando pelo controle sobre esse espaço, para que se pare essa predação digital, e estão sendo simplesmente ignorados. E vem mais aí, viu, Atush? Vem agora um edital do Ministério da Educação que vai exigir uma banda larga de 1 megabit por segundo por aluno para todas as escolas públicas do Brasil, sob o argumento de que isso é uma questão técnica, e não é. E o problema é o seguinte, essa banda larga, se for exigida nesse sentido, só a empresa do Elon Musk vai poder oferecer na região amazônica. Ou seja, o edital vai colocar na mão
do Elon Musk, dinheiro público, redes de dados públicos, porque vão estar em escolas públicas, na mão do Elon Musk, pagando para ele fazer isso. Olha que negócio que cai do céu na mão desses bilionários, né? E vai ser uma desgraça, viu? Bom, vamos lá. Vamos seguir, então, agora, passando para outros assuntos. Não sei se você teve tempo de acompanhar, Horta, CPI hoje, o depoimento do Anderson Torres, até falou, na verdade, algumas pessoas achavam que ele não ia falar, falou bastante, foi muito defendido lá pela bancada bolsonarista, muito ativa, né? Ramagem, Damares, prestando quase que todas as homenagens como se fosse um grande injustiçado. Mas a situação dele é difícil, né? Porque claramente ali houve uma omissão no 8 de janeiro. Qual que é a... Não sei, na verdade, não sei se você chegou a ver alguma coisa, né? Acompanhei sim, não acompanhei tudo, mas acompanhei uma boa parte. O que está acontecendo ali é um jogo de dupla face, viu, Leonardo? Por um lado, o depoente ele está tentando ameaçar efetivamente a base bolsonarista para não ser deixado sozinho. Ele podia ter ficado em silêncio, como a lei lhe garantiu, de cima a baixo, mas ele não ficou, ele declarou e ele está dizendo, eu posso falar, mas eu estou aqui falando aquilo que interessa a vocês, desde que vocês me protejam. Então, há uma relação ali de ameaça ao bolsonarismo, sim, do tipo, olha, se vocês tentarem me deixar para trás, a coisa vai ficar complicada, e há uma tentativa do bolsonarismo de resgatá-lo, mas no sentido somente simbólico, porque não há nenhum avanço para tentar retirar ele da situação complicada que está, porque todas as provas, e aí essa é uma característica do Bolsonaro, né, que é uma característica do modo operandi dos militares, viu? Os militares fazem isso. Os militares, a ordem de comando dos militares, ela só é traçada entre quem executa e quem efetivamente ordenou, se existe interesse para traçar. Senão, os militares apagam tudo isso, e aí aquele que cometeu, vamos dizer assim, a bobagem de ser pego, vai responder sozinho para esse tipo de situação, né? Então, é o que está acontecendo ali na CPI, tá? Um grande jogo para... Horta congelou ou fui eu que Estamos te apoiando. Oi? Não, você deu uma travada, mas descongelou. Voltei. Pode falar. É um grande jogo, o grupo bolsonarista dizendo, nós estamos te apoiando, nada vai te acontecer, e ele dizendo para o grupo bolsonarista, se me deixarem para trás, eu posso falar mais do que eu estou falando aqui. Pode ser, pode ser. Bom, pessoal, lembrando que a gente está aqui na final do Prêmio Best, importante. Deixa eu voltar, na verdade eu esqueci, eu queria trazer um outro tema amazônico para você. Você defende, Horta, a sua visão, a exploração do petróleo na margem equatorial? Petróleo do Amapá, enfim, qual a sua posição sobre isso? Pois é, bom ter entrado nesse assunto. Eu não tenho conhecimento técnico dessa área de biologia, ecologia, para tomar uma decisão técnica, tá? Nessa questão, devo deixar bem claro. Às vezes você pode sugerir a um paciente, dizer para ele, olha, é bom você correr, porque todo mundo sabe que, pelo senso comum, correr é uma coisa boa para todo mundo, mas pode ter um médico que chega ali e diga, não, você tem um problema assim no coração, que se você correr, vai dar problema. Então, eu não tenho esse conhecimento técnico. O que dá para perceber aqui, em Belém, é que há uma enorme divisão entre o que eu chamo de santuaristas, que é o pessoal que defende que a Amazônia seja tratada como um santuário intocado, protegido, e os desenvolvimentistas que querem um nível de exploração das riquezas amazônicas para a geração de, obviamente, riqueza e benefício para a região e até para fora, né? E o presidente Lula deu uma entrevista ontem muito forte, se ligando aos desenvolvimentistas, deixando muito claro que ele não faz parte desses santuaristas, né? Então, o que eu acho que eu até brinco com isso, né? Nesse momento, eu sou pela discussão, entendeu, Atucho? Eu acho que a discussão tem que acontecer. Eu acho que os argumentos têm que vir dos dois lados. Quem defende a Amazônia intocada e quem defende uma franja de exploração suficiente para gerar desenvolvimento na região. O que nos interessa hoje, pessoas como nós, que não somos técnicos específicos e que estamos buscando mais informações sobre isso, é que informações de qualidade sejam produzidas pelos dois campos para que esse debate ocorra, para que a gente encontre um meio termo para desenvolver a região. Mesmo aqui em Belém, Atucho, onde eu estou, conversando com as pessoas, saindo para almoçar, no táxi, nos lugares onde a gente passa, mesmo aqui não há consenso sobre o que fazer. Encontrei gente defendendo a ideia do santuário, encontrei gente pedindo, por favor, que venham investimentos e desenvolvimento para toda a região amazônica. Então, eu sou, nesse momento, pela disputa, pelo debate, que seja dado vozes aos melhores dos dois lados, aos melhores argumentadores, às melhores pesquisas, e que a gente possa fazer uma escolha soberana que encontre um caminho do meio.
Eu te perguntei porque não é que me chocou, na verdade, me chamou a atenção aqui a manchete da Folha, nesse momento, que é uma fala do presidente colombiano, né? Gustavo Petro. Ele fala, a manchete é assim, em recado a Lula, Petro fala em negacionismo de esquerda e pede fim do petróleo, né? É curioso uma posição tão radical vindo de um presidente que a gente sabe que está acossado, né, por denúncias, escândalos de corrupção, o filho dele está preso, eles colocando dessa maneira contra a exploração do petróleo, porque, e ainda usando esses argumentos, né? A gente falava semana passada, né, Horta, sobre vamos dizer assim, essa questão das pessoas, na verdade, se colocarem como donos da ciência, né? A gente falava da Natália Pasternak, então agora virou negacionismo, né? Defender a exploração de petróleo. E essa posição, todo mundo sabe que interessa ao imperialismo, isso é uma questão óbvia. E certamente os Estados Unidos nunca abriram mão de explorar petróleo em nome de questões ambientais. É só relembrar o que foi a exploração do xisto, né, que tem um impacto ambiental muito maior. Como é que você vê essa pressão para que o Brasil não explore os seus recursos naturais? Essa pressão vem de três lados, e a gente tem que tomar cuidado porque são três interesses diferentes, embora o resultado, que é não continuar explorando o petróleo, seja o mesmo, os objetivos são completamente distintos, tá? Tem um grupo, que é esse grupo, vamos dizer assim, que compreende a ideia do antropoceno e essas grandes mudanças territoriais, que argumenta o seguinte, olha, a era do petróleo tem mais 50 anos, se tanto, em continuando o processo de exploração como nós estamos, e o final dessa era, o resultado disso é uma degradação sem ponto de retorno do planeta. Logo, nós já deveríamos, nesse momento, parar com tudo para evitar ainda mais degradação do planeta e fazer uma transição para a energia verde. Né? Então, isso é muito importante. Esse é o primeiro grupo que quer a parada do uso do petróleo. Um segundo grupo que é exatamente o contrário. São as grandes petrolíferas internacionais que estão dizendo assim, a Petrobras precisa parar com a exploração do petróleo imediato, até porque ela é, sim, uma das que explora petróleo com um custo mais baixo e força todo esse ecossistema, toda essa estrutura financeira do petróleo para baixo, né? Então, esse grupo diz, olha, tem que parar a exploração de petróleo, mas o objetivo é que eles possam explorar com grande lucratividade o que lhes ainda resta, porque se a Petrobras sai, se alguns países saem, o tempo de lucratividade dessa indústria aumenta ainda se for explorada só por 1, 2, 10 empresas, enfim. Então, apesar do fim ser o mesmo, né, a exploração do petróleo, as razões de pedir são diferentes. Então, quando você coloca todo mundo no mesmo grupo e chama todo mundo de negacionista, você perde essa filigrana geopolítica. E o terceiro grupo, que é o grupo que pede respeito às comunidades e aos territórios. Então, vai dizer, olha, a exploração de petróleo, ela costuma trazer uma mudança desenfreada nos territórios, uma matança e um desordenamento das racionalidades internas, que prejudica necessariamente todas as populações ali em questão. Não estamos olhando nem para o planeta, estamos olhando para dentro do Brasil e dizendo que isso ainda não é bom para nós. Então, são três razões distintas e a gente tem que separar para saber o que nós vamos fazer e o que queremos. Né? Por exemplo, a Marina Silva, quando se candidatou à presidência, lá na época, junto contra Dilma Rousseff, o plano dela era parar imediatamente a exploração na região do pré-sal e transformar a Petrobras numa empresa de energia limpa e ponto final. Essa nunca foi a proposta do PT, nem do presidente Lula, nem da presidenta Dilma. Mas é preciso se dar razão que o planeta vem se deteriorando numa velocidade que nós não esperávamos. Esse mês, as temperaturas mundiais estão 1,5 graus acima dos pontos máximos que já foram captados. E a gente não está sabendo muito bem por quê, nem como resolver isso. O Rodrigo Pinheiro está dizendo, vou denunciar, Carlos Nobre é um risco para o Amazonas, né? O Amazônia. Deixa eu só colocar aqui, para quem não conhece, então tem aqui uma entrevista do Carlos Nobre à CNN, em que ele fala, somos contra novos poços de petróleo em qualquer lugar do mundo. Às vésperas da cúpula da Amazônia, climatologista Carlos Nobre critica o projeto de exploração de petróleo na costa do Brasil, mas tem expectativas otimistas sobre o encontro. E ele fala aqui, novas explorações de petróleo, ecossuicídio, né? É uma posição polêmica, né? A gente está ali, quer dizer, petróleo que está sendo explorado na Guiana, é o país que mais cresce no mundo, 25%, tudo bem, parte de uma base muito pequena.
mas está crescendo 25% ao ano, está produzindo 400 mil barris de petróleo, que é muito petróleo para um país daquele tamanho. Enfim, quer dizer, e um petróleo que está sendo explorado pela Exxon, pela Total, pelas grandes multinacionais do petróleo, que colocam pressão para que o Brasil não explore, né? Então, tem todo esse jogo geopolítico também, né, Horta? Exato. É o jogo do eu exploro e você não. Então, no Brasil, eu apoio os grupos que defendem o fim da exploração, mas não porque eu quero que o petróleo pare no mundo inteiro, como, por exemplo, é o argumento do Carlos Nobre. O Carlos Nobre não quer só no Brasil, ele defende a ideia de que no mundo inteiro isso seja parado imediato e que seja reduzido nos próximos 10, 20 anos, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Ele faz parte desse primeiro grupo que eu mencionei, a galera que trabalha com a ideia do antropoceno, que tem dados científicos extremamente sólidos e preocupantes sobre o que está acontecendo, tá? E que vem chamando a atenção. E aqui eu quero lembrar o seguinte, eu sou da terra do José Lutzenberger, acho que era José o primeiro nome dele, Lutzenberger, não sei se tu lembra, era um ecologista gaúcho que lá na década de 90 começou a trazer essas questões. Naquela época, quando ele dava entrevista, todo mundo dizia, ele é um eco-chato, os argumentos dele são muito, como é que diziam, são muito interessantes, mas são muito radicais. Hoje, o Lutzenberger seria visto como a voz comum, ou seja, o tempo deu razão ao Lutzenberger, e eu acho que o tempo dará razão ao Carlos Nobre lá adiante. A questão é que os sistemas econômicos e sociais não conseguem se alterar na velocidade em que nós estamos pedindo que se alterem para defender o meio ambiente. Então, há que se encontrar um meio termo nisso. Mas aí tem um sistema perverso, né? Quer dizer, o Brasil para a exploração e todos os outros países continuam. Isso, quer dizer, é uma situação... mas é isso que o presidente Lula está tentando colocar, né? Criar uma estrutura de que o mundo inteiro comece a fazer essa transferência. Sabe por quê, Atush? Se nós começarmos a fazer a mutação da nossa matriz e do nosso consumo para um consumo sustentável, uma matriz verde, se nós fizermos isso nesse momento, nós ganhamos economicamente daqueles países que já têm indústria petrolífera madura. Porque todo o investimento que eles fizeram em indústrias petrolíferas maduras, e obviamente os seus derivados, né, plástico e tudo mais, isso tudo vai deixar de ser importante e vai virar dinheiro jogado fora. E o Brasil, como não entrou nesse ponto diretamente, pode começar a investir em energia verde mais cedo, economizando dinheiro, economizando recursos, economizando meio ambiente. O que esses países que já estão com indústrias maduras querem? Querem que a gente se exaura, que a gente entre num processo de exaurimento dos nossos recursos, exatamente como eles fizeram, e nesse período dá tempo para que eles desenvolvam as matrizes verdes. Então é tudo uma questão sobre corrida geopolítica de desenvolvimento. Só para dizer, deixar claro, né, o Império não está abandonando o petróleo, não, longe disso. Tá? Isso aqui é uma notícia recente do New York Times, governo Biden aprovando um grande projeto de exploração de petróleo no Alasca, e também aprovando os projetos no Ártico. Então é o seguinte, quer dizer, vocês param de explorar enquanto a gente explora, é um pouco por aí. É o uso do argumento ecológico, que é certo, o argumento climático, que é um argumento certo, para fins geopolíticos presentes, sem nem pensar no futuro. É muito diferente, por exemplo, da posição da China. A China, ela defende uma transição e a ajuda dos países mais ricos para que os países mais pobres não completem o seu ciclo de destruição do território para explorar petróleo e consumo e tudo mais, e entrem já num caminho de sustentabilidade, queimando etapas que não foram queimadas pelos países do norte, por exemplo. É isso. O Rodrigo também fala assim, Nobre me preocupa por ser intermediário de um centro de pesquisa sólido na Amazônia sob a ótica americana, no qual foi formado e orientado. Não confio. Marcolino fala, é engraçado, para nós suburbanos preserve a Amazônia, energia limpa, créditos de carbono, mas e Ford, Rockefeller, Lehman, Musk estão se precavendo do Armagedon? Como, né? Está aqui colocando. Horta, vamos então passar para o tema nacional. Um personagem que foi muito falado nessa semana foi o Romeu Zema, que também lançou uma ideia separatista, parece só uma estupidez, mas será que por trás disso não tem também um pano de fundo até separatista mesmo? Tem vários planos de fundo, né, Léo? O primeiro é uma disputa entre os governadores bolsonaristas para saber quem é que vai levar a herança bolsonarista, porque o Bolsonaro é um zumbi político, né? Ele ainda está ali, já estão dividindo
o seu espólio. Chegasse a ler aquele livro Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, Atucha, é um livro interessantíssimo, engraçadíssimo, mas é isso que está acontecendo, entendeu? No livro, os mortos se levantam das tumbas e aí uma das mulheres milionárias da cidade chega em casa como zumbi, né? E os filhos dela estão brigando pelo espólio dela. Então ela vê isso. É mais ou menos isso que o Bolsonaro está vivendo. O Bolsonaro está vendo os seus antigos apoiadores brigando pelos seus espólios. A forma como eles têm para brigar é cada um fazendo uma coisa mais escrota que a outra. Então o Tarcísio foi lá e matou um monte de gente num dia, e o Zema no outro dia vem e tenta recuperar o seu espaço, o seu prestígio, falando alguma bobagem gigantesca, como essa do separatismo. Mas, aí como você lembrou, né? Vamos recuperar que no Sul existe, sim, um pensamento separatista, racista, preconceituoso, há muito tempo estabelecido no Sul, e que, portanto, encontra eco nessas palavras do Zema. E eu vou te dizer, Atush, não acho que o Zema tenha falado isso somente na luta pelo espólio de Bolsonaro. Acho que ele fala isso também porque acredita, sim, que seria um Brasil melhor, esse Brasil de brancos para brancos, né? Pegando só a região sudeste, a região sul, e de preferência, e eu já ouvi isso de de políticos bastante conhecidos no sul, de preferência devolvendo os migrantes nordestinos, os migrantes do norte, nortistas, para os seus locais de origem. É, de novo, um projeto que é o mesmo projeto das políticas do PM de São Paulo. Travou um pouquinho, mas já voltou. Quer dizer, você dizia o seguinte, quer dizer, que ele provavelmente acredita num Brasil melhor de brancos para brancos, né? Então tem ressonância, né? É um discurso que encontra eco. É um projeto de eugenia, Atushi, muito semelhante ao projeto do Tarcísio, só que o Tarcísio quer matar as pessoas usando a PM, e o Zema quer tirar as pessoas usando essa ideia de separatismo. A gente tem falado muito sobre o Tarcísio, e devemos falar sobre o Tarcísio, obviamente, mas pouco sobre o que está acontecendo na Bahia, onde morreram mais pessoas, né? E o governador da Bahia, o Jerônimo, ele declarou o seguinte, que vai apurar possíveis excessos em operações da PM com alto número de mortes, né? Me parece, Horta, que não são, os excessos são óbvios, porque, na verdade, se mataram 30 pessoas e não existe pena de morte no Brasil, uma morte já seria um excesso. A morte não está muito naturalizada no Brasil de hoje, não? Tá sim, tá sim. O Brasil vive esse processo que foi tão bem descrito, né, pelo Achille Mbembe como a necropolítica, né? No Brasil, as elites escolhem quem vive e quem morre a partir dessa ação específica, desse braço armado, que já deveria ter sido desorganizado, deveria ter sido descontinuado, que são as polícias militares. E aqui eu vou fazer uma denúncia, Tuxo, que é importante as pessoas entenderem. Nenhum governador de estado no Brasil controla as polícias militares, tá? Na lei, a polícia militar está submetida aos governadores, mas a lei também submete as polícias militares ao controle do exército. Então, os policiais militares, em alguma medida, eles estabelecem um poder paralelo e eles julgam para quem eles vão efetivamente prestar continência naquele momento. Se é um governador de extrema direita ou de direita, que eles julgam que possa, eles se submetem. Se não, eles se aglutinam, se amotinam simbolicamente e ficam do lado, efetivamente, dessa condição de genocídio organizado pelas polícias militares. Então, mesmo os governos de esquerda têm enorme dificuldade de resolver a questão da PM. E eu já afirmei em outros lugares, inclusive em alguns artigos científicos, o seguinte: a democracia brasileira seguirá sendo uma democracia de baixa qualidade enquanto a polícia militar existir. Enquanto a polícia militar existir e os agentes políticos julgarem que podem resolver as questões de disputa política na base do cacetete, do spray de pimenta e do gás lacrimogênio, nós nunca vamos ter efetivamente uma representatividade política que possa ouvir as pessoas no solo. Então, já era hora de nós termos pensado uma nova forma de política, uma nova forma de policiar, e uma polícia que não seja militarizada. O militarismo, quando entra no mundo civil, ele só traz problemas. Exatamente. Horta, nosso tempo a gente ainda tem alguns minutinhos aqui, eu quero te trazer um tema sobre o qual você fala com frequência, que é o novo ensino médio. Eu não sei se você viu a proposta de novo ensino médio, ela tá colocando o seguinte: mais ênfase em matemática, português, história, menos itinerários formativos, enfim, não é uma revogação
do novo ensino médio, mas é uma revisão do ensino médio. Qual que é a sua opinião a respeito? Já vou botar aqui uma matéria a respeito. Vai haver, inclusive, uma consulta pública, né? Hoje foi anunciado isso pelo Camilo Santana, mas está aqui, olha. Está aqui, ó. Vamos lá, está na tela. Diga lá, Horta. Se a gente olhar com cuidado o que está sendo proposto, Atucha, a gente vai se surpreender. As mudanças são bem-vindas, mas elas são colocadas de uma forma, numa linguagem que elas são condicionais. Por exemplo, o aumento da carga da formação básica, como ele está estabelecendo aí, que antes só tinha matemática, português, inglês, e eram cinco coisas obrigatórias, e que agora voltou a ter história, biologia, filosofia. Mas, na realidade, se você for ler a lei, o que está sendo proposto, não é que volte obrigatoriamente a ter, é uma sugestão do MEC para que se volte a isso. E aí a gente tem que tomar cuidado, e é isso que eu não gosto quando trata dessas questões do MEC. Mesmo quando eles tomam decisões que parecem ir num caminho correto, eles fazem isso de uma forma sugerida e abrem espaço para que toda a construção que foi feita seja simplesmente desautorizada pelo gestor no lugar. Então, um secretário de Estado de São Paulo que acha que não precisa ter história, não precisa ter biologia, não precisa ter educação física, ele não vai precisar porque a lei não vai obrigar. Então, assim, eu quero ainda ler um pouco mais sobre isso, eu peguei essa informação ontem aqui, longe da minha, enfim, dos meus dados, das coisas que eu pesquiso, então é uma visão ainda muito estabelecida, mas as mudanças são bem-vindas, mas eu acho que elas não são suficientes para reverter aquela ideia de um ensino médio que nós tínhamos anterior, o novo ensino médio formatado pelo Temer, que era tremendamente elitista. Eu tenho que dar uma olhada ainda, mas eu não gostei do tom de sugestão e não de obrigação que o MEC está tentando colocar. Bom, Horta, eu vou fazer a transição aqui para a Daiane, vai entrar a Márcia Carmo diretamente de Buenos Aires, né? Que a gente está protestando porque o Tarcísio quer acabar com os livros. E hoje a gente falou de uma notícia de manhã, o Javier Milei, que é o candidato da extrema-direita na Argentina, ele quer acabar com o Ministério da Educação, né? Então, acabar com a educação. Então, você vê que já é uma evolução, né? No campo da extrema-direita. É lamentável o que a gente está vivendo. Aqui no Brasil, o Bolsonaro tentou acabar com os professores e substituir por instrutores militares e de polícias militares, né? Essas escolas cívico-militares não é nada mais do que exatamente um caminho para acabar com a educação. E agora o novo ensino médio, ele acaba com a formação dos professores, porque você não precisa mais ter formação para dar os itinerários que eram a imensa maioria das cargas. Então, há um projeto, sim, organizado, para destruir aquele currículo que veio do século XX. Nós, no século XX, conseguimos construir um currículo que nós imaginávamos que era funcional, que era humanista e que tinha capacidade de promover transformações na sociedade. Talvez não transformações como nós da esquerda gostaríamos, mas nós vínhamos caminhando para a organização de uma ideia de direitos humanos, de valores, de sentido, de coletividade, e tudo isso está sendo destruído por uma série de forças que estão se apropriando cada uma dos seus espaçozinhos. O que me incomoda é ver que a gente tem que batalhar por esse tipo de coisa dentro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu tenho para mim, Atush, que se o presidente estivesse sabendo efetivamente do que se trata toda essa discussão, eu tenho certeza que isso não se daria nesse nível. Mas a gente está aqui para brigar, está aqui usando os espaços pelo bem desse projeto, que é o projeto humanista que a gente conseguiu formar no final do século XX. É isso aí. Obrigado, Horta. Boa sorte para você aí em Belém. Abraço. Obrigado, Atush. Até mais.